Vamos meditar aqui em Marcos 10, a partir do 32, que diz assim: o pedido dos filhos de Zebedeu. Iam no caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante deles. E eles maravilharam-se e seguiram-no atemorizados. E tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhe as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: Eis que nós subimos a Jerusalém, o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condenarão à morte e o entregarão aos gentios. E o escarnecerão, e açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão. Mas ao terceiro dia ressuscitará. E aproximando-se dele Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faça o que pedirmos. E ele lhe disse: Que quereis que eu vos faça? E eles lhe disseram: Conceda-nos que na tua glória nos assentamos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo com que sou batizado? E eles lhe disseram: Podemos. Jesus, porém, disse-lhe: Em verdade, vós beberei o cálice que eu beber, e serei batizado com o batismo que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim, concedê-lo, mas isto é para aqueles a quem está reservado. E os 10, tendo ouvido isto, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: Sabeis que os que julgam ser príncipe das gente, delas se assenhoriam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro servo de todos, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Olha só, os discípulos estavam ali com Jesus, mas esses 2 queriam ter privilégio. Eles queriam, eram 12 discípulos, e eles queriam ter privilégio. Mas aqui o Senhor diz o quê? Que não concede a ele, e sim ao Pai. É o Pai que vai escolher, aquele que vai sentar do lado direito do Filho, perto de um do lado e outro do outro. E ele diz mais: o Senhor, ele não veio para ser servido, mas para servir da sua vida em resgate de muitos. Então, observe aqui como Jesus, ele era sábio naquilo que ele falava. Ele não afrontou os discípulos, explicou com ética e com toda a sabedoria. Olha só, Tiago e João querendo ser privilegiados. E diz mais, olha. Ele fala aqui já do 42 ao 45, ele diz assim: Mas Jesus, chamando-os a si, disse: Sabeis que os que julgam ser príncipe das gentes, delas se assenhoriam, e os seus grandes usam de autoridade sobre eles. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. Então, quando nós temos que vigiar, ter muito cuidado. Diz assim, ó: Nossas orações devem ser específicas. À medida que escutamos a voz do Espírito Santo, ela nos mostra como devemos orar. Esse princípio está implícito neste trecho da oração do Pai Nosso: que venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Olha só, aqui ele nos ensina a ser específico nas nossas orações. Porque o Senhor, ele diz bem aqui, ó: Mas entre vós não será assim. Ninguém dirá, todos são iguais para Cristo. Não tem um mais privilegiado do que o outro. Olha como é importante. Jesus vinha caminhando com eles para Jerusalém, subindo a Jerusalém. E aqui Jesus vinha falando, conversando com eles, explicando as parábolas, porque ele falava através de parábola. Ele disse que eles até poderiam ser batizados e beber o cálice que ele ia beber,
Mas escolher quem se sentará de um lado e do outro não compete a ele. Porque ele veio para servir e não para ser servido. Então nós temos que analisar bem as nossas ações. Porque muitas vezes queremos ter privilégio. Queremos ser o primeiro. Ele diz aqui que os primeiros serão os últimos. E os últimos os primeiros. Até dentro das denominações religiosas tem pessoas que querem ser privilegiadas, que querem ser primeiro. Então nós temos que estar dentro da palavra, ler o que a palavra diz, ler o que o Senhor Jesus diz, que os primeiros serão os últimos. João e Tiago queriam privilégio, mas ele diz que não compete a ele. E que aquele que queria ser primeiro, eles seriam os últimos. Porque os últimos seriam os primeiros. Então nós temos que ter muito cuidado, vigiar, porque o Senhor diz assim, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muito. Foi isso que é isso que o Senhor está nos dizendo nessa manhã. Que ele não veio para ser servido, mas para servir. Que nós venhamos vigiar, que nós venhamos estar atento à palavra. É o que a palavra nos diz. A nossa obediência é ao Senhor Jesus Cristo, mas a palavra é a voz de Cristo falando. Porque ele usou aqui, são palavras dele, quando ele diz que não competia a ele escolher lugar para nenhum. Ele veio para salvar, para dar sua vida por todo. Não para escolher, dar privilégio para A e para B. Somos todos iguais perante ele. Independente de cor, de bens materiais, vida final, nada. Ele olha para nós com o mesmo olhar. Ele nos enxerga da mesma maneira. Ele não dá privilégio, como o próprio texto diz aqui. Ele diz que ele veio para servir e dar sua vida em resgate de todos. Você vê que dentro daqueles que estavam andando com Jesus constantemente, mas tinha um que estava aqui, eu quero ser o primeiro. Eu quero ser o primeiro. Mas não é da maneira que queremos. Mas sim como o Senhor quer para nós. Que você venha meditar nessa palavra. Olha só o que diz aqui do Salmo 46. Ele diz assim: depois foram para Jericó, e saindo ele em Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. Então Jesus, aonde ele andava, ele fazia milagres. Aqui já é outro milagre que Jesus está fazendo. Então que nós venhamos buscar o conhecimento na palavra do Senhor. Não naquilo que o homem diz, é desse jeito, não. Vamos confirmar se é aquilo que a palavra está dizendo. Para que nós não venhamos ser enganados. Porque os falsos já estão aí. Os falsos profetas, eles já estão aí no meio do povo. Por isso que temos que estar alicerçados na palavra para conhecer. Porque a palavra nos ensina a conhecer quem está falando a verdade. E a verdade é a palavra. Que você venha meditar nessa palavra de hoje, venha buscar conhecer mais a palavra do Senhor. Se você se distanciou por algum motivo, volta para o aprisco do Senhor. Se você ainda não fez sua decisão, faça sua decisão e venha para Cristo, porque Jesus está voltando. Cada dia aproxima-se a vinda do Filho do Homem. Me siga lá no YouTube, Raimunda Nunes, Mensagem de Salvação. Se inscreva no meu canal e compartilhe os meus vídeos para que mais vida possa ser alcançada com esta mensagem de salvação. Se o Senhor me permitir, amanhã estarei aqui novamente.